vocês estão? Espero que estejam bem aí na casa de vocês, bem seguros, né? Espero que vocês estejam curtindo esses momentos em família, podendo brincar, fazer os deveres de casa, que eu sei que vocês estão tendo muitos, mas acima de tudo também tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, não é? Então ficar em casa, ler a Bíblia e orar um pouco mais, não é? Bom, vamos começar hoje mais uma escola dominical, falando sobre a vida de Cristo, e eu espero que vocês aprendam bastante e possam curtir muito a aula de hoje. Bom, vamos antes relembrar como que foi a aula passada que vocês tiveram? Bom, a gente estava falando sobre Jesus, não é? Desde o início do ano a gente vem falando sobre a vida de Jesus, a vinda dele e o que ele fez aqui na Terra, né? Bom, eu sei que Jesus, ele veio e fez muitos milagres. A gente já contou alguns milagres, que ele fez um paralítico, né? Um homem que não podia andar. Ele fez uma pessoa que não podia ver, enxergar. E aí, eu sei que na aula passada tiveram dois milagres bem legais, bem interessantes que Jesus fez, não é? Um é de uma mulher, que ela estava com hemorragia, ela estava sangrando muito. E aí, ela estava rastejando e conseguiu, no meio de uma multidão, encostar em Jesus. Naquele momento, ela foi curada. E aí Jesus, ele percebeu que alguém que realmente cria encostou nele. E aí ele disse, né, a tua fé te salvou. Então, a gente viu que Jesus, ele faz milagres, mas ele fazia para quem cria nele, não é? Bom, e teve um outro milagre que foi muito interessante que Jesus fez, não é? Uma coisa que ninguém na época tinha imaginado, que foi a filha do Jairo. Jesus aparentemente chegou muito tarde e aí ela já tinha morrido, mas na verdade Jesus queria ensinar uma lição para eles, não é? E aí Jesus chegou lá e ela já tinha morrido, as pessoas nem acreditaram quando Jesus falou, não, eu não cheguei tarde, ela não está morta. E as pessoas começaram a rir de Jesus, tipo, gente, esse homem é louco, como assim? Ela já morreu. Mas na verdade, Jesus, ele fez algo maravilhoso, ele fez com que ela voltasse à vida. Então, é isso que Jesus faz, ele faz milagres na nossa vida e hoje a gente tem a vida eterna por conta dele, como a gente já viu na aula sobre a Páscoa, não é? Mas, antes de a gente começar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, agradeço a Ti por mais esse dia que o Senhor nos dá, esse domingo, agradeço a Ti pelas Tuas bênçãos, pelo Teu amor nas nossas, que são derramados sobre as nossas vidas, Senhor Deus Pai, que mais um dia possamos aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra e poder aplicá-la em nossas vidas. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Então, para começar a aula um pouquinho mais animada, vamos cantar comigo? Essa eu sei que vocês conhecem. Ela é muito antiga, mas ela é muito boa. É uma música que fala sobre a alegria que está no coração de quem conhece Jesus, não é? Vamos lá comigo? Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor.
que já conhece a Jesus, não é? Bom, vamos agora continuar nossa história falando sobre Jesus. Por onde Jesus passava, ele arrastava uma multidões e multidões de pessoas, porque todo mundo ficava assim, gente, mas quem é esse homem que faz milagres, que faz coisas maravilhosas? Quem é esse homem que fala com poder e com autoridade, como quem sabe das coisas? Ele era um homem totalmente diferenciado e todo mundo queria chegar perto dele, uns para ouvir, uns para aprender, outros para se curarem e outros porque eram só curiosos mesmos, não é? E aí, ele ficava sozinho? Por acaso, Jesus, ele estava sozinho ou ele tinha amigos junto deles? Bom, não sei se vocês se lembram, mas Jesus, ele não estava sozinho. Ele resolveu escolher 12 homens, que a gente chama dos 12 apóstolos, para poder ficar junto com ele. E sabe qual que era o nome deles? Vamos lá? Os 12 apóstolos de Jesus. Simão Pedro, que a gente conhece como Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão, Tadeu, um outro Tiago e Judas. Judas é aquele que a gente sabe que ele acabou traindo Jesus, não é? Mas Jesus escolheu 12 homens. E por que ele escolheu alguns homens? Porque Jesus, ele queria que tivessem pessoas junto com ele, até para ajudá-lo, para ser amigo dele e para que ele também pudesse falar da palavra de Deus e essas pessoas depois continuassem falando sobre Jesus. Ele precisava de pessoas para que continuassem a falar e a pregar, para que a palavra nunca mais se esquecesse, não é? Bom, eu gostaria de saber sobre vocês. O que você representa para Jesus? O que você é para Jesus? Você se considera um discípulo dele? O que é um discípulo mesmo? Discípulo é um servo de Deus, é aquele que segue. Ele segue alguém. Então vocês se consideram um homem ou uma menina, um menino que segue a Deus? Bom, quero saber. Porque para você seguir a Deus, algumas coisas têm que acontecer antes. E a gente vai ler agora na Bíblia. Vamos lá? Vamos abrir em Lucas 9, 23 a 26. Lucas 9, 23 a 26. Eu vou lendo e vocês acompanham aí, tudo bem? Dizia a todos, no caso Jesus dizia: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Bom, muito grande essa passagem, muito estranha, mas a gente vai ficar um pouquinho mais no começo dela. O que é o começo dela? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser ser meu servo, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o que significa isso? Bom, a gente vai aprender sobre esses 3 verbos que Jesus fala. Vamos lá? Primeira coisa, negar-se. Quando Jesus entra no seu coração, o Espírito Santo entra no seu coração, você começa a enxergar o quê? Os seus pecados, você começa a ver os seus erros.
E aí, a partir desse momento, você começa a dizer não às coisas do mundo. Você não quer mais viver no seu velho eu. Você não quer continuar mentindo, você não quer continuar tendo raiva do papai e da mamãe, brigando, batendo no seu irmão. Não. Você quer mudar. Você tem vergonha dos seus pecados e você quer mudar a sua atitude. Então, quando Jesus entra no seu coração, você primeiro nega aquilo que você era antes. Você não quer viver mais aquela vida. Então, você nega a si mesmo. Porque o nosso coração, sem Jesus, ele é corrupto. Ele é sujo. E Jesus vem e limpa ele. Então, a gente tem que negar. E depois, ele fala sobre tomar a cruz. O que significa tomar a cruz? Que estranho, né? Jesus tomou a cruz. E aí depois ele morreu. Significa que a gente vai morrer? Não. Na verdade, significa que a partir do momento que você nega a si mesmo, você vai viver contra a vontade do mundo. Você não vai mais viver uma vida igual os seus coleguinhas vivem, o pessoal que não vai na igreja. Por quê? Porque eles não têm Jesus no coração. Então eles vão fazer coisas que eles querem, mesmo se não for da vontade de Jesus. E aí, a partir desse momento, pode ser que eles comecem a fazer chacota com você, zoar com a sua cara, começar a rir de você. Olha, aquele amiguinho não faz isso, e começar a rir de você. Isso, você vai sofrer perseguição e pode sofrer dor. Perseguição por quê? Porque quando você vive diferente do mundo, as pessoas não gostam, as pessoas acham estranho. E aí, você tem que ser firme, mesmo diante desse sofrimento. Aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, a gente não sofre uma perseguição de verdade. Mas tem país que você não pode falar que você é crente, sabia? Você não pode pegar a sua Bíblia e andar e falar que vai para a igreja. Porque se isso acontecer, eles podem te prender. Eles podem te prender, até bater em você. Então, graças a Deus a gente não pode, mas tem lugar, vários missionários nossos, eles vivem e eles nem podem, eles vivem escondidos em alguns países, porque se descobrirem, eles vão bater neles. Eles sofrem perseguição, mas eles sofrem em amor de Cristo, porque eles sabem que eles têm que levar a palavra de Deus e que vale a pena sofrer. E Deus, Ele ajuda, Ele capacita a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso na frente. E vamos lá, a gente nega, a gente fala não para as coisas do mundo, do pecado, a gente aceita que a gente vai sofrer um pouco, que a gente vai virar chacota e que algumas coisas as pessoas vão perseguir a gente. E a terceira coisa, a gente segue, seguir-me. Então, você nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, a gente tem que seguir a Cristo. E seguir é um ato, é um processo contínuo. É todos os dias seguir a Cristo. Não é, seguir hoje, amanhã eu não quero seguir. Nem pequei ontem. Não, hoje eu não vou pecar. Amanhã eu vou. Não, é sempre seguir a Cristo. É viver conforme a vontade de Jesus para a sua vida. É ser visto como o discípulo dele. Então as pessoas vão ver você e vão ver que você é diferente. E você vai continuar para sempre a querer crescer junto com Cristo, a segui-lo e ser visto como discípulo dele. Mas como que a gente consegue fazer isso mesmo? Bom, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age na nossa vida no nosso processo de conversão. Quando a gente percebe que a gente está fazendo coisa errada, a gente fala que a gente abriu os nossos olhos, não é? A gente viu que a gente mudou o nosso coração e a gente consegue enxergar as coisas de Deus. O Espírito Santo começa a agir na nossa vida. E aí acontece o processo de conversão. Você se converte. A partir do momento que você vê que você está fazendo as coisas erradas e você quer mudar, esse é o processo de conversão. Mas, mesmo depois que você converte, não é fácil lutar contra o seu coração, porque o nosso coração, ele é sujo de natureza. Então, o Espírito Santo ajuda a gente na nossa santificação. E o que é a santificação? É você cada dia mais querer ser melhor para Deus, querer servir a Deus melhor. Então hoje
Eu tenho que ser melhor que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu estou sendo hoje. Porque todo dia você tem que querer estar mais perto de Deus. Você tem que ler mais a Bíblia, querer aprender mais de Deus e querer estar mais perto de Deus. Esse é o processo de santificação que ocorre durante toda a nossa vida. E quem que ajuda a gente a lutar quando a gente quer pecar? Quem que ajuda a gente a falar assim, olha, você está caminhando para o lugar errado? Quem? O Espírito Santo. Porque Jesus enviou o Espírito Santo e ele habita dentro do nosso coração e ele fala com a gente. E ele mostra o caminho. E é uma bênção a gente ter o Espírito Santo com a gente. Bom, além disso, eu queria ensinar para vocês uma outra coisa. Vamos ler em Mateus 5, 13 a 16, uma coisa que fala sobre uma tal de luz e um tal de sal. Talvez você já tenha ouvido falar, mas a gente vai ler de novo. Vem comigo? Mateus 5, de 13 a 16. Vamos lá? Vamos lá. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, o que é insípido? É quando ele não salga mais, ele não serve mais. Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Ela ilumina tudo, não é? Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que é o nosso Deus, que está nos céus. Bom, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas o que isso significa para a nossa vida? Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Ele tem tudo a ver com ser discípulo de Jesus. Vamos começar com o sal. O sal. O que o sal faz normalmente? Bom, como a gente sabe, ele tempera a comida, né? A gente pega o sal, coloca na carne, coloca na salada, coloca no arroz. E aí ele fica com um gosto muito bom, não é? Mas sabia que antes de existir geladeira, há uns anos atrás, o sal ele era utilizado para conservar o alimento? Então você colocava sal, não sei se você já viu o bacalhau, quando você vai na feira, o bacalhau ele tá todo seco, mas ele não tá estragado. E a gente sabe que o bacalhau, que é aquele peixe, ele é muito salgado. Mas por quê? Porque o sal ajuda a conservá-lo. Então ele é um tipo de conservante, ele não deixa estragar a comida. Então o sal, além de dar um tempero gostoso que a gente gosta, ele ajuda a conservar algumas comidas. Mas o que tem a ver isso comigo? Bom, isso tem a ver com conservar o Evangelho. Quando a gente está falando sobre a palavra de Deus, a gente fala para as pessoas, a gente ajuda a fazer com que a palavra de Deus nunca seja esquecida. Então as pessoas nunca vão esquecer da palavra de Deus, porque a gente vai continuar falando sobre ela. Além disso, ela serve para combater o pecado no mundo. Então, assim como o sal combate a podridão, a comida ficar estragada, a gente vai combater através da nossa palavra, através da palavra de Jesus, nós vamos combater o pecado no mundo. Então, por isso que nós somos o sal na terra. E a luz do mundo? O que é a luz do mundo mesmo? O que a luz serve, gente? Para iluminar os lugares escuros. E aí, quando o que ilumina, te dá a direção. E por que a gente tem que ser a luz no mundo? Quem que é a luz do mundo? Jesus. Jesus, ele é visto na Bíblia como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E a gente? Nós temos que ser exemplos de Cristo. Nós temos que ser diferentes. E a partir do momento que você é exemplo de Cristo, você leva a palavra de Deus, você é visto como discípulo. Então, você vai refletir a luz de Jesus na vida das pessoas. Olha que bênção! Então, nós somos o sal na terra para conservar o Evangelho e combater o pecado, e a luz no mundo para pregar o Evangelho.
e levar a palavra, a direção para todas as pessoas. É uma bênção. E agora a gente vai ler um novo versículo que a gente está decorando, que está em Mateus 10:45. É um pouquinho grande, mas a gente vai explicar bem rapidinho o que ele é. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem que é o Filho do Homem mesmo? Vocês sabem? Jesus. Jesus, ele fala mesmo que ele é o Filho do Homem. Não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, ele não veio para que todo mundo ficasse bajulando ele. Não, ele veio para servir. E como que ele fez isso mesmo? Ele fez os milagres, ele fez as pregações, ele deixou várias orientações para a gente, não é? E dá a sua vida em resgate de muitos. Por que são muitos e não todos? Porque nem todo mundo crê em Deus. Tem gente que infelizmente não crê na palavra de Deus. Mas eu e você, a gente não sabe se a pessoa vai crer ou não. Então, cabe a você e cabe a mim e cabe a todos nós que cremos em Jesus falar da palavra dele. E a partir desse momento nós seremos os discípulos de Jesus. Então, vamos lá? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Deus. E como que você segue? Através da leitura da palavra, a pregação e sendo um exemplo de Cristo para as pessoas. Para a gente terminar, nós vamos cantar mais uma musiquinha que fala que o nosso general é Cristo e que a gente serve a Deus. Vamos lá? Quero ver vocês aí cantando bem bonito aí na casa de vocês. Combinado? Vamos lá. O nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos sob seu exército, poderoso é sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O quê? O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. Por quê? Porque o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O quê? O quê? O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Muito bem! O nosso general é Cristo e o quê? A gente segue os passos dele, não é? Então, que bênção que a gente teve essa aula sobre ser discípulos de Deus. Nós vamos fazer uma oração para terminar essa aula, para a gente poder despedir, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, agradeço a Ti por mais essa aula que a gente teve, pelas bênçãos, pelos ensinamentos que o Senhor nos deu aqui agora, nesse momento, que o Senhor venha aplicar no coração de cada uma dessas crianças,
para que eles entendam, Senhor Deus, a importância de seguir a Ti, de ser discípulo do Senhor, de ser sal e luz no mundo, Senhor Deus e Pai. Que eles aprendam a negar a eles mesmos, seguir a Ti, apesar de todos os problemas que vão acontecer, Senhor Deus e Pai. Abençoe a vida de cada um deles, de seus familiares, de toda a nossa igreja. E é em nome de Jesus que te oramos. Amém. Deus abençoe todos vocês. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Até a próxima. Tchau!